Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, leitura da nossa meditação dessa manhã. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a vocês, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Louvado seja o Senhor. Temos lido 1 Timóteo debaixo de um tema principal, que é cumprir o propósito de Deus, cumprir o chamado de Deus. Vimos em 1 Timóteo capítulo 1 que nós precisamos combater o bom combate para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Capítulo 2, vimos que precisamos priorizar o relacionamento com Deus, a oração, para cumprir o propósito. E no capítulo 3, quero destacar que para cumprir o propósito de Deus, precisamos ser coerentes com a nossa fé e com o nosso chamado. Quando a gente lê essa lista de qualificações que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lembra o pastor Timóteo, que os pastores, que os líderes, que os diáconos deveriam ter essas qualificações, às vezes nos parece que para servir a Deus nós precisamos ser perfeitos, nós não podemos errar, nós temos que ter essas qualidades aqui de maneira impecável, e alguns até usam essas qualidades para julgar outras pessoas, para fiscalizar a vida alheia. Mas o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, e ele fala aqui de bispos e diáconos, a palavra bispo é sinônimo de pastores ou presbíteros, líderes. O que ele está dizendo é que aqueles que entenderam o seu chamado e o seu propósito diante de Deus, devem ser coerentes com a sua fé em Cristo. Eles devem buscar viver uma vida coerente com o Evangelho. Nós nunca seremos perfeitos da maneira absoluta da palavra, mas nós precisamos ser coerentes com a fé que nós professamos. E quanto mais posição de liderança temos, mais zelosos, mais cuidadosos nós devemos ser com a nossa vida com Deus. Então Paulo escreve nos mostrando que tanto quem lidera como quem serve, porque os bispos são líderes que presidem, que administram, que governam, e os diáconos são líderes que servem, que ajudam a igreja a servir. Essas classes de irmãos e obreiros da casa de Deus precisam ter pelo menos 5 características muito essenciais. Primeiro, precisam ser íntegros. Integridade é caráter,
é viver uma vida honesta, e várias vezes vão aparecer palavras sinônimas. O versículo número 2 diz irrepreensível, fala sobre não amar o dinheiro, fala sobre não ser violento, fala sobre integridade, caráter. Caráter é a soma das nossas escolhas diárias. Caráter é o que você e eu praticamos quando ninguém está nos vendo ou vigiando. Quem quer servir a Deus e cumprir os propósitos de Deus precisa ser íntegro. Em segundo lugar, segunda característica importante para líderes e diáconos é equilíbrio. Em vários momentos nós vamos perceber esses sinônimos também da palavra equilíbrio, ou às vezes a Bíblia fala sobre ser moderado. Versículo de número 2, o bispo deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto. São características que falam das nossas emoções. Como servos de Deus, nós teremos dias maus, nós teremos momentos de ira, mas a Bíblia diz irai-vos, mas não peque, não deixe o sol se pôr, não deixe a sua ira ser alimentada para o outro dia. Você quer servir a Deus, você quer ser feliz no propósito de Deus na sua vida? Busque sempre do Espírito Santo. Controle emocional, isso é fruto do Espírito, isso não é personalidade. Você pode ser alguém um pouco mais extrovertido, mas buscando sempre no Espírito Santo viver uma vida equilibrada, modesta, ou uma vida de emoções controladas pelo Senhor e pela palavra de Deus. Terceira característica aqui, para cumprir o chamado de Deus, é vida familiar coerente. Ser uma bênção dentro da família, isso é inegociável na Bíblia. Algumas pessoas dizem que têm uma fé muito sólida, madura, mas elas dentro de casa, elas não praticam isso. Em outro texto o apóstolo Paulo diz que quem diz que é do Senhor e não cuida da sua família é pior do que o incrédulo e nega a fé que professa com os lábios. Então várias vezes o líder e o diácono, ele é esperado dele. No versículo 2 Paulo diz, esposo de uma só mulher. Isso tem a ver com pureza, com casamento sólido, constante, e tem a ver com você ser fiel. Fala sobre cuidar bem dos filhos. No versículo 3, que governe bem a sua casa, versículo 4, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar bem a sua casa, como cuidará da casa de Deus? Sabemos também que mesmo sendo pastor, líder, homem de Deus, mulher de Deus, nós não temos como escolher ou decidir pelos nossos filhos. Há muitos homens de Deus que têm problemas graves com os seus filhos, que tomam caminhos errados, mas o texto está mostrando que deve ser propósito de um líder, de um homem de Deus, que quer cumprir o propósito de Deus, deve ser algo que você tem como prioridade, cuidar bem da sua família, zelar, cultivar, viver o evangelho na posição que você ocupa dentro de casa. Você é marido? Seja um marido coerente com o evangelho, que ame a esposa, que pastoreie, que ore com a esposa todos os dias. Você é esposa? Seja uma esposa sensata, submissa ao seu marido, que ame, que o respeite. Você é filho? Honre o seu pai, honre a sua mãe. A Bíblia, então, amados, ela jamais vai separar vida espiritual de vida familiar. Pelo contrário, a nossa vida em família revela a essência da nossa fé. Você quer saber qual é o calibre da sua fé? Você quer saber qual é o quilate da sua fé, o valor da sua fé, quem você é dentro de casa? É ali que nós revelamos os nossas verdadeiras motivações, o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira fé. E é ali que nós seremos provados com o nível de fornalha mais intenso, porque é ali que a gente é visto de perto e vê as pessoas de perto, e ali nós vemos os erros das pessoas e vemos os nossos, e como nós reagimos quando somos confrontados, ou quando vemos o erro do outro, vai mostrar a nossa maturidade espiritual, a nossa fé, a nossa disposição de amar Jesus, de ser igual a Jesus e de cumprir o propósito de Deus. Quantas pessoas dizem, eu quero cumprir o propósito de Deus, quero ser chamado de Deus, mas desprezam a família. Quarta característica para cumprirmos o propósito de Deus aqui nesse texto, sendo coerentes,
é o nosso testemunho. Nós precisamos ter um bom testemunho. E nesse tempo, onde a gente expõe a nossa vida nas redes sociais, a maioria absoluta dos que eu conheço não se preocupam com o que expõe, com as fotos que publicam, com os comentários que fazem. E o seu testemunho, amado, será que não tem mais importância alguma? A Bíblia diz que nós precisamos dar bom testemunho para os que de fora, que nos conhecem, nos veem e leem o que nós escrevemos, sejam edificados, honrem ao Senhor, glorifiquem ao nome do nosso Deus. Aí está na palavra de Deus, no capítulo 3 de 1 Timóteo, dizendo no versículo número 7, que tenham bom testemunho dos de fora, para não cair na desonra e no laço do diabo. Não tenha dúvida que as pessoas comentam o que você publica, e não fique irado e nem tentando descobrir quem são essas pessoas. Tente ser alguém coerente com o seu chamado, com o que você publica, com o que você fala, com o seu testemunho diante dos seus vizinhos, diante na escola que você estuda, no lugar onde você trabalha. O bom testemunho é ser coerente com a nossa fé para cumprir o chamado. E em quinto e último lugar, para cumprir o nosso chamado, o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos ser coerentes com a nossa fé, tendo uma vida transparente, uma vida onde prestamos contas para algumas pessoas que vão nos supervisionar. No versículo 9 é muito interessante, onde Paulo diz: conserve o mistério da fé com a consciência limpa. Ter a consciência limpa é alguém que não tem do que se envergonhar, que presta contas, que anda na luz, que é disposto a ouvir e a falar daquilo que às vezes está nos incomodando, acusando-nos em nossa consciência. O homem de Deus, a mulher de Deus deve conservar a fé e a boa consciência. Essas duas coisas andam muito juntas. Quando nós temos coisas que nos acusam em nossa mente, nós vamos sendo minados em nossa fé, nós vamos nos afastando da comunhão. Podemos estar juntos, mas sem comunhão, porque a nossa consciência está maculada, está, muitas vezes a Bíblia chega a dizer da consciência cauterizada, quando aquilo que é errado não apenas permanece, mas nós começamos a justificar, chamando aquilo de não tão grave, ou de certo, como alguns fazem. Então, para cumprir bem o chamado, o que Paulo está falando aqui em todo tempo seja coerente com o Evangelho, na sua função. Você é líder, você é servo, você é cristão, você é discípulo de Jesus, precisa viver como Jesus. Mas como viver tudo isso? Eu não consigo. O texto está nos chamando a ter isso como meta, como alvo, a ter isso como algo a ser perseguido. E quando falhamos, nos arrependemos, pedimos perdão, reconhecemos o nosso erro, porque isso é ser coerente com o Evangelho do Reino de Deus, é manter a humildade de Jesus. E sabe o que vai acontecer com tudo isso? Isto vai edificar a igreja. O teu chamado é para a edificação da igreja e para glorificar a Jesus. O nosso chamado não é para nos fazer famosos, não é para nos tornar a pessoa mais feliz do mundo. O nosso propósito de vida é edificar a igreja e glorificar a Jesus. É por isso que depois também Paulo fala um pouco aí sobre a função das mulheres, e a ideia do texto é que são mulheres que servem na igreja como diaconisas. Ele fala no versículo, a partir do versículo 14: escreva essas coisas, esperando ver vocês, mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está dizendo o seguinte: essas práticas coerentes com a fé devem ser exercitadas para que a igreja esteja sendo fortalecida, edificada, para que a igreja esteja crescendo de maneira harmoniosa. Ele diz: é assim que se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus nós não procedemos como a gente bem entende, com os nossos argumentos, com as nossas manias, com os nossos desejos. Na casa de Deus nós devemos proceder como o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Paulo está dizendo então que a igreja não é um grupo de pessoas legais que você se reúne. A igreja não é um lugar que deve ser atraente ao mundo. Não. Sabe o que Paulo diz que a igreja é? A igreja é o edifício, o baluarte da verdade. É que mantém o anúncio, a proclamação do Evangelho de Jesus verdadeiro. E nesse tempo,
onde a verdade é chamada de mentira e a mentira de verdade, a igreja do Senhor Jesus verdadeira, o compromisso dela não é com agradar as pessoas, não é se tornar um lugar gostoso de se estar, mas é um lugar onde a verdade de Deus vai estar sendo proclamada, honrada, preservada, anunciada, para que a gente cumpra o propósito de Deus como igreja, que é ser essa coluna da verdade. E aí, o que é interessante a gente perceber é que esse chamado para cumprir o propósito de Deus não é algo que a gente faz com pesar. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Chamado, propósito, é aquilo que a gente faz com prazer e por gratidão. Nós fazemos por gratidão. Gratidão a quem? A Jesus. Jesus usa pessoas, nós somos gratos aos nossos pastores, irmãos em Cristo, família de Deus, mas todo o propósito e chamado, ele é exercido com gratidão por o que Deus fez por mim, pela salvação em Jesus, e com prazer. Há momentos que choramos, há momentos que nós nos desgastamos, mas o Senhor rapidamente renova a nossa alegria de servi-lo, quando nós nos achegamos a Ele, para ser coerentes com o chamado e propósito. Concluo lendo o versículo 16, que às vezes parece que é até um versículo que está em desarmonia com o contexto, mas olha o que Paulo diz no versículo 16, ele diz: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. E aí ele faz uma proclamação maravilhosa, gloriosa, que vale a pena depois você ler também, principalmente lá em 1 Timóteo, aqui também no capítulo 4, nós vamos ver amanhã, mas o que diz o versículo 16 é: aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo conclui esse trecho que ele está falando sobre as qualificações, a coerência do chamado de Deus, dizendo o seguinte: grande é esse mistério, ou grande é o mistério da piedade, ou seja, como nós mantemos uma vida piedosa, santificada, separada, dedicada ao Senhor, tem um mistério. Mas essa palavra mistério não é algo que você não tem acesso. A palavra usada aqui no grego é: grande é esse mistério, no sentido que era mistério e foi revelado. E qual é o mistério que foi revelado? Jesus, Ele, aquele que foi manifestado na carne, justificado, pregado, visto, crido no mundo, recebido na glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se nos concentrarmos em Jesus, nós seremos piedosos, nós nos santificaremos, nós cumpriremos o propósito, nós seremos coerentes com a fé, nós seremos casa de oração, nós seremos em Cristo, nós somos salvos, mas em Cristo concentrados somos também santificados, amadurecidos espiritualmente e realizados em cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Olhando para Ele, não seremos confundidos, mantendo os olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé, nós não desfaleceremos em nossas almas. Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela é suficiente para nós caminharmos todos os dias. Eu oro para que o Senhor continue falando conosco, edificando a nossa fé, e nos lembrando o nosso propósito. Sim, Senhor, lembrando a nossa identidade acima de tudo, que somos filhos de Deus, amados através de Jesus, mas o Senhor nos deu a honra de, como filhos, servi-lo, cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado. E eu oro para que cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, possamos buscar todos os dias sermos coerentes com a fé em Cristo Jesus, para que o Senhor seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém.